Boa tarde, aqui quem está falando é o Luciano Bastos Mato Júnior, do primeiro ano A. Meu grupo é do Quentismo, se não me engano é o grupo 2, parece, é o grupo 2. Eu vou falar sobre literatura jesuíta, ou literatura de catequese, ou literatura de formação. Ela tem esses três nomes. Ela é uma característica do quentismo, porque assim, o quentismo ele tem basicamente duas vertentes, duas divisões principais, que é a literatura de informação e a literatura de formação. A de informação é mais para descrever a Terra, essas coisas, tem autores como Pero Vaz da Caminha, e tem a de formação. A de formação, ela é escrita exclusivamente por jesuítas. O objetivo dela é formar cristãos, porque lá na Europa a Igreja Católica estava muito fraca devido às reformas protestantes. E tem também diferenças básicas. A primeira de tudo é que, já falei até, que a literatura de formação é formada exclusivamente por jesuítas. A literatura de formação ela tem caráter religioso ou ético. Como assim religioso ou ético? Basicamente, eles vão mostrar, a literatura de formação vai mostrar o que é o certo e o que é o errado na concepção cristã. Por exemplo, você deve usar vertes, roupas. Os índios, na época não, os nativos, melhor se dizer assim, na época não usavam. Ou seja, tinha fortes choques culturais, vamos dizer assim. E também a leitura de formação também vai ajudar a transmitir as passagens bíblicas importantes para os nativos. Ou seja, para isso ela tem que ter uma linguagem o quê? Uma linguagem simples, uma linguagem de fácil entendimento. Outra coisa importante a se dizer é que ela podia ser transmitida, essa linguagem de informação, de diferentes formas, não só a escrita, assim, vamos dizer, a escrita tradicional, não ela só pegar um livro e botar, não. Ela podia ser transmitida em forma de peças teatrais. Essas peças, elas incluíam muito o índio e davam maior fácil entendimento para eles. Tem também poemas são mais facilmente recitados. E nessa literatura de formação, ou de catequese, jesuíta, vamos ter personagens importantes. Eu vou falar dois aqui básicos, dois grandes personagens, mas tem outros também. Um deles é o Manuel de Nóbrega, ele que foi um jesuíta português. Ele escreveu muitas obras, uma das principais é Cartas do Brasil. Ele era um jesuíta, ele era um padre também, óbvio. Ele não tem muito assim, por exemplo, ele fez muitas obras importantes, quanto estou mesmo. E o considerado principal mesmo, o padre José de Anchieta. O que o padre José de Anchieta fez? O padre José de Anchieta, além dele ter feito várias obras, ele teve uma importante contribuição, porque ele conseguiu traduzir a linguagem tupi-guarani para a portuguesa e vice-versa. Ou seja, ajudava os dois lados, os índios a entenderem melhor e os jesuítas a transmitirem aquele conhecimento melhor. O padre José de Anchieta, ele chegou no Brasil em 1553. Ele era dramaturgo, ele fazia peças também. Ele escrevia poemas, dentre um dos poemas dele está o poema Virgem. E o padre José de Anchieta, ele, apesar dele ser um jesuíta, dele ser espanhol, dele ser europeu, né? Ele também teve uma empatia, ele era contra os abusos dos colonos com os índios. Ele dizia que os índios eram um povo puro, e também ao mesmo tempo que ele era puro, esse povo, ele era, vamos dizer, ingênuo. Ele era um povo que ainda não tinha provado o fruto proibido do Éden, por isso tinha uma grande chance de salvação. Então, galera, ele teve assim, desde o tempo dele, ele já teve aquela empatia com o indígena. Apesar de ele transmitir um conhecimento católico cristão, ele não, vamos dizer assim, ele era contra abuso, ele era contra ser de maneira forçada, ele simplificou muito sua linguagem. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, é isso.
Desejo a sorte a todos meus colegas, que provavelmente já apresentaram. E obrigado a todos. Tchau.